Olá, pessoal. Me chamo Mariana Mendonça Soares, sou estudante de graduação em Biotecnologia da UFPB e orientando da professora doutora Sandra Rodrigues Mascarenhas. Sou uma das integrantes do projeto intitulado Avaliação da atividade anti-inflamatória da marinobufagina em macrófagos peritoneais, sendo o meu plano de trabalho intitulado Estudo do efeito da marinobufagina sobre a atividade fagocítica de macrófagos e os níveis de citocina L12. Esse plano de trabalho enquadra-se no terceiro objetivo de desenvolvimento sustentável, de saúde e de qualidade, que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. A marinobufagina é um esteroide cardiotônico, primeiramente identificado no veneno das glândulas parótidas do sapo bufo-marinus, e que também já foi identificada e classificada como uma substância endógena presente no plasma de mamíferos. Os esteroides cardiotônicos são compostos naturais que apresentam a capacidade de se ligar e inibir a sódio-potássio ATPase. A inflamação é definida como uma resposta fisiológica dada pelo organismo a partir da identificação de um agente lesivo, podendo ele ser infeccioso ou não, buscando a manutenção da homeostasia do mesmo. Essa homeostasia ocorre através da estimulação de mediadores anti-inflamatórios ou a partir da inibição da produção de mediadores pró-inflamatórios. Com isso, o trabalho teve como objetivo determinar se a marinobufagina é capaz de modular os níveis da citocina pró-inflamatória L12 de macrófagos peritoneais murinos, estimulados pelo zimosam, e também analisar a sua ação sobre a capacidade fagocítica de macrófagos peritoneais murinos em fagocitar partículas de zimosam. Para a realização dos experimentos, foram utilizados camundongos suíço albino fêmea, com peso corporal entre 25 e 35 gramas, com livre acesso à água e dieta controlada, fornecidos pelo biotério professor Thomas George, da UFPB, e foram manuseados conforme protocolo aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais. A substância marinobufagina utilizada é proveniente do veneno dos sapos Rhinella schnitzeri e foi purificada no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro pelo grupo do professor Luiz Quintas. Todos os resultados obtidos foram expressos como média mais ou menos erro padrão da média e analisados empregando-se a análise de variância ANOVA One-Way, seguido de pós-teste de Tukey. As diferenças entre as médias foram consideradas significantes quando os valores de P foram menores que 0,05, e os dados foram analisados utilizando o programa GraphPad Prisma na versão 9.0. Para a realização da cultura de macrófagos peritoneais, os animais foram previamente estimulados com a injeção intraperitoneal de tioglicolato. 4 dias após o procedimento, os animais foram eutanasiados por deslocamento de cervical e tiveram a cavidade peritoneal lavada com PBS gelado. A suspensão de células obtidas a partir da lavagem peritoneal foi centrifugada e a viabilidade celular foi determinada utilizando o corante azul de Trypan. Após isso, as células peritoneais foram semeadas em placas de 96 poços, a uma concentração de 2 × 10⁵ células por poço, e incubadas por 2 horas com meio de cultura suplementado com soro fetal bovino em estufa de CO2. Em seguida, as células foram estimuladas com zimosam, na concentração de 0,2 mg por ml, e ou tratadas com diferentes concentrações de marinobufagina, 10, 100 e 1000 nanomolar. Após o tempo de 24 horas em cultura celular, os sobrenadantes foram coletados e armazenados a menos 20 graus Celsius. Posteriormente, foi realizada a dosagem da citocina L12 através de um ensaio imunoenzimático ELISA, realizado de acordo com as informações do fabricante, onde, resumidamente, as placas de ELISA elas foram sensibilizadas com o anticorpo de captura anti-L12 e, após isso, foram adicionadas tanto as amostras a serem analisadas quanto as diferentes concentrações de citocina L12 para a realização das curvas. Com isso, as placas foram incubadas por 18 horas overnight a 4 graus Celsius e, posteriormente, lavadas e o complexo enzimático avidina peroxidase adicionado. As placas foram novamente incubadas por mais 30 minutos à temperatura ambiente e, após lavagens adicionais, a reação foi revelada pela adição da solução substrato contendo tetrametilbenzidina e peróxido de hidrogênio, e após 15 minutos a reação foi interrompida com a solução de parada, o ácido fosfórico e a leitura realizada em um leitor de placa a 450 nanômetros.
Como resultado, temos que os macrófagos peritoneais apresentaram uma produção basal nos níveis de citocina e L12 no grupo controle e nos grupos tratados apenas com a marinobufagina nas diferentes concentrações, de 10, 100 e 1000 nanomolar. Em contrapartida, os macrófagos peritoneais estimulados com o zimozan aumentaram significativamente os níveis da citocina e L12. No entanto, a marinobufagina apresentou a capacidade de reduzir esses níveis em diferentes concentrações testadas, isso tudo quando comparado ao grupo zimozan. Esses resultados corroboram com os dados anteriores, demonstrados pelo nosso grupo, no qual foi observado que a marinobufagina reduziu os níveis de citocinas pró-inflamatórias IL-1-beta, IL-6 e TNF-alfa nesse mesmo modelo. As células obtidas a partir do lavado peritoneal foram colocadas em cultura para aderir durante 2 horas em estufa de CO2 na concentração de 5 × 10 a quinta células por poço, em placas de 24 poços. Após esse período, as células não aderentes foram removidas por aspiração com pipeta em cada poço e foi realizado o tratamento com a marinobufagina na concentração de 10 nanomolar. Após 24 horas, foi adicionado o zimozan na concentração de 0,2 mg por ml durante 40 minutos. Em seguida, os poços foram lavados com meio de cultura para remoção das partículas de zimozan não fagocitadas e o número de partículas fagocitadas foi avaliado com auxílio de um microscópio invertido, onde foram analisadas 100 células de cada poço, e quando pelo menos 3 partículas de zimozan são fagocitadas por um macrófago, a célula é considerada com a capacidade fagocitária aumentada. Com isso, foi possível ver que a cultura de macrófagos peritoneais de animais do grupo com associação do zimozan mais a marinobufagina em sua concentração de 10 nanomolar, ela não demonstra alteração na atividade fagocítica quando comparada ao grupo contendo apenas o zimozan. Estudos mostram que os macrófagos, quando estimulados com o zimozan, apresentam um aumento significativo na atividade fagocítica, como foi possível observar. No entanto, quando a cultura de macrófagos ela é submetida a um tratamento com a marinobufagina nessa concentração, na presença do zimozan, não é possível observar alterações na porcentagem de fagocitose. Diante desses resultados, foi possível concluir que em cultura de macrófagos peritoneais, a marinobufagina ela foi capaz de modular os níveis da citocina e L12 em todas as concentrações testadas, em comparação ao grupo com o zimozan, enquanto que não interferiu na atividade fagocítica dos macrófagos peritoneais na concentração avaliada. Dessa forma, esse trabalho contribui para o melhor entendimento da atividade dessa substância endógena no sistema imunológico. No entanto, faz-se necessário estudos adicionais para melhor compreender esse papel. Gostaria de agradecer à Universidade Federal da Paraíba, à CNPq, à Propesc e a todos os colaboradores e integrantes do Laboratório de Imunobiotecnologia.